Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é do maior jogador da história do xadrez, Garry Kasparov. Mas antes do vídeo, faço um convite para você. Convido você ao meu treinamento de xadrez Renato Neves. É um curso completo que aborda todas as fases do jogo de xadrez, como abertura, meio jogo, final, lance do mestre, armadilha do xadrez e muito mais. O curso de xadrez Renato Neves está em promoção e as vagas são limitadas. Então não perca tempo. Entre em contato comigo pelas redes sociais e garanta já sua vaga. Meu Instagram, Renato Ave Branca. YouTube, Xadrez Renato Neves. Zap, 61 99411 0770. Todas essas informações estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Nos vemos do outro lado. Valeu! Então vamos lá para a partida. Bom, galera, essa partida que aconteceu, que eu vou mostrar para você, aconteceu entre o Vassily Smilov versus Garry Kasparov, em Moscou, 1981. Essa aqui é uma partida incrível, em que o Kasparov vai dar uma verdadeira aula de xadrez. Bom, se você não sabe, galera, o Kasparov é considerado o maior jogador da história do xadrez. Ele foi o campeão mais jovem da história do xadrez, com apenas 22 anos, em 1985, vencendo o Karpov. O Karpov foi, sem dúvida nenhuma, o grande rival do Kasparov. Eles realmente duelaram durante décadas, tentando demonstrar quem seria o melhor jogador, Karpov e Kasparov. O Kasparov teve uma leve vantagem em cima do Karpov, com apenas 2 ou 3 partidas ao longo de todo esse confronto. O Kasparov venceu o Karpov em alguns matches, mas também houve matches que eles acabaram empatando. Sem dúvida nenhuma, o Karpov foi o maior rival do Garry Kasparov. O Kasparov, galera, é considerado o maior jogador da história do xadrez. Ele ficou 15 anos no topo do xadrez, com o título de campeão mundial, de 85 a 2000, vencendo o Karpov, o Anand, o Nagoshort, entre outros grandes jogadores. Tá certo? Então ele ficou 15 anos na história do xadrez. O Kasparov ele é conhecido por ser um jogador muito criativo e de muito ataque. Um jogador que tem um ataque forte, muito feroz. A grande característica, talvez, do Kasparov é a capacidade de atacar e a sua capacidade de ter a iniciativa do xadrez. Ele geralmente sacrifica peças e peões pela iniciativa do xadrez. Essa, sem dúvida, é a sua característica mais marcante. Então, essa partida que aconteceu, que eu vou mostrar agora para vocês, aconteceu entre o Vassily Smilov, que está de brancas, contra o Garry Kasparov, que está de negras. Vamos lá para a partida. Uma curiosidade, essa partida foi jogada em 1981. O Kasparov tinha apenas 18 anos de idade, vencendo o campeão mundial Vassily Smilov. Vamos ver como é que foi a partida. O Smilov de branca joga cavalo F3 e o Kasparov de negra responde C5. Smilov joga C5, C4 e o Kasparov cavalo F6. Essa aqui é a abertura inglesa simétrica. Olha que interessante, ó. A posição está igual, né? Os cavalos em posições simétricas, assim como os peões. Abertura inglesa, variante simétrica. Seguiu a partida com G3, B6, bispo G2 e bispo B7 pelo Kasparov. Olha que interessante, já começa a luta pela essa grande diagonal. A diagonal H1 a 8. A luta pela essa grande diagonal. Smilov segue. Roque, Kasparov E6. Seguiu o cavalo C3, bispo E7, B3, roque pelo Kasparov, bispo B2, D6, E3, cavalo de B, D7 por parte do Kasparov, D4. Aqui está dentro da abertura ainda e ambos os jogadores estão desenvolvendo as peças. Observe, galera, que as brancas optaram
para o bispo, ó, nas grandes diagonais, tanto a diagonal escura quanto a diagonal clara. Em contrapartida, as negras têm uma forte posição sólida no centro, com a estrutura E6, D6 e C5. Então, desenvolvimento normal das peças, só a curiosidade que as brancas optaram por fianquetar ambos os bispos. Seguiu A6, dama E2, cavalo E4. O cavalo agora, o Kasparov de negras, começam a melhorar as peças das negras, com o cavalo E4, centralizando as peças. Uma dica, quando você terminar o desenvolvimento das peças, melhore-as. Como, Renato? Centralizando as peças. Seguiu a partida com torre de FD1 e o Kasparov joga um dama B8. Ele está provocando o Vassili Smilov. Esse lance é um lance de provocação. Na batalha, numa guerra, você tem que escolher. Um grande general escolhe aonde quer travar a batalha. Ele escolhe o terreno da guerra. O Kasparov está escolhendo o terreno da guerra. Ele está atraindo o Smilov para um terreno que ele gosta de jogar. Qual é esse terreno? Atacar. O Kasparov quer atacar o Smilov. Para isso, ele faz uma provocação. Ele faz um sacrifício de qualidade. Olha só como seguiu a partida. Cavalo toma, bispo toma. E o Smilov joga cavalo E5. Olha que interessante. O bispo do Smilov está atacando o bispo do Kasparov em E4. Ao mesmo tempo que o cavalo de E5 do Smilov está atacando o cavalo de D7. O Kasparov agora vai fazer um sacrifício de qualidade. Há um conceito estratégico mais avançado que o Kasparov vai fazer nessa partida. Olha que interessante. O Kasparov joga bispo, captura bispo. O Smilov joga cavalo, toma cavalo, atacando a dama do Kasparov e a torre. O Kasparov joga dama B7, cavalo toma torre, bispo F3. O Kasparov agora está atacando o bispo, a dama do Smilov, correto? O Smilov vai jogar nessa partida dama D3 e torre F8. Olha só tanto de coisa que aconteceu na partida. Nessa posição, o Smilov joga torre D2. Vamos analisar a partida agora com calma. Olha só. Nessa posição, o Kasparov ele tem uma desvantagem material. Ele tem uma torre, o Smilov tem duas, o Kasparov tem um par de bispo e o Smilov tem um bispo. O Kasparov tem um bispo pela torre, concorda? Então o Kasparov está em desvantagem material, porque a torre vale 5 e o bispo vale 3. Tá? Não é verdade? Então o Kasparov ele sacrificou a qualidade. Ele trocou uma torre pelo bispo. No caso aqui foi o cavalo. Nessa posição, o Kasparov está em desvantagem material. Chama-se sacrifício material. Você trocou uma torre pelo cavalo, pelo bispo. Só que olha só que interessante. O Kasparov, embora ele tenha uma desvantagem material, verdade, ele tem um controle total da diagonal H1 a 8. Toda essa diagonal está sob o domínio do Kasparov. Tá vendo? Essa diagonal branca, a diagonal A8, H1, é do Kasparov. Ele tem tanto o bispo na diagonal quanto a dama. Então, ele tem um controle total das casas claras por parte do Kasparov. E observe que o rei das brancas, ó, as casas claras do rei das brancas, todas essas casas claras, ó, estão desprotegidas. O rei está vulnerável. As casas brancas das brancas, né, por parte do rei, está vulneráveis. Não tem nenhuma peça que está vigiando as casas brancas. Isso chama-se sacrifício posicional.
é quando você sacrifica o material, no caso o Kasparov sacrificou a torre para ter esse bispo, está em desvantagem material para você ter uma vantagem estratégica. Isso chama-se sacrifício posicional. Sacrifica material para ter uma vantagem estratégica. Renato, qual é essa vantagem estratégica nessa posição? O controle das casas brancas. Todas as casas brancas estão sob o domínio das negras. Isso é um sacrifício posicional. Vamos ver como o Kasparov vai explorar essa vantagem posicional que ele tem das casas brancas. Beleza? Essa vai ser o tema da partida. Explorar essa vantagem posicional. Vamos ver como o Kasparov explora com maestria essa vantagem, esse elemento estratégico. Seguiu F5, começou a manobra. O Kasparov vai atacar, vai iniciar um ataque direto em cima do rei das brancas. Começou com F5. As brancas jogou torre A1. O Smilov jogou torre A1. O Smilov poderia jogar aqui ó, uma A4, A5, tentando um contra-ataque na ala da dama. Mas o Smilov preferiu jogar o torre A1. Agora o Kasparov vai fazer uma manobra interessantíssima. Ele vai jogar ó, dama C8. Renato, dama C8? Exatamente. Ele vai levar a dama para a ala do rei. Ele vai levar a dama para a ala do rei para continuar o ataque em cima do rei das brancas. Quando você estiver atacando, você tem que levar o maior número de peças para o ataque. O Kasparov começou, ó, dama C8, manobrando a dama, levando para o ataque. Seguiu dama C3 e o Kasparov agora jogou torre F6. Qual que é a ideia, Renato? Levar mais uma peça para o ataque. O Kasparov vai levar todas as suas peças para o ataque em cima do rei das brancas. Olha que interessante. Seguiu A3 e o Kasparov, ó, dama E8, continuando a manobra da dama para levar ela para o ataque em cima do rei das brancas. Seguiu peão toma peão e o Kasparov joga dama H5, continuando o ataque. Olha só a ideia do Kasparov. Dama H3 e dama G2, mate. Observe como o Kasparov está explorando as casas claras. As casas claras das brancas estão vulneráveis. Esse é o tema da partida, explorar as casas brancas da posição das brancas. Tá certo? Tanto com a dama quanto o bispo. Explorando o sacrifício posicional que eu falei agora há pouco. Aqui as brancas estão ameaçando dama H3 e dama G2. As brancas têm que resolver essa ameaça. Ela não pode tomar ó, o peão. Porque senão Kasparov jogaria dama H3 e mate. Tá certo? Então, nessa posição, as brancas têm que resolver esse problema. E elas jogam ó, H4. E o Kasparov joga dama G4. Com a ideia de jogar dama H3 e dama G2 mate. Atacando em cima das casas claras. Esse é o tema da partida. Tá certo? Agora, as brancas jogam rei H2. Galera, essa partida, como eu estou falando, dando ênfase aqui para vocês, é o sacrifício posicional. As negras estão explorando as casas claras. Um grande jogador de xadrez, o que separa um jogador de xadrez forte para um jogador fraco, é você ter a capacidade de julgar a posição, principalmente posição estrategicamente. Observe, galera, que as negras têm uma desvantagem material. Ela está em desvantagem materialmente de peças. As brancas têm vantagem. Só que ela tem uma vantagem posicional. Ela está explorando as casas brancas e tem uma forte iniciativa de atacar o rei das brancas. Então o jogador forte tem a capacidade de julgar a vantagem, a desvantagem material, que é o caso do Kasparov, e a vantagem posicional,
que está acontecendo na partida. Então, o grande jogador tem que fazer esse julgamento. É mais vantajoso nessa posição você ter a vantagem posicional, explorar as casas claras, ou você está em desvantagem material. O Kasparov julgou corretamente e está demonstrando que é mais importante você ter a vantagem posicional. O grande jogador de xadrez tem que analisar isso, as vantagens e desvantagens da posição. Essa é uma das diferenças de um grande jogador de xadrez, beleza? E vamos seguir a partida então. Kasparov jogou peão toma peão. Nessa posição, galera, as negras têm uma forte ataque. Ó. O ataque das negras é muito forte em cima do rei das brancas. Além de ter o bispo e a dama, logo vai entrar a torre também para o ataque. Então, nesse momento, as brancas não podem contra-atacar no centro. Por quê, Renato? Porque o rei das brancas está sofrendo um ataque violentíssimo. As brancas têm que resolver o problema desse ataque. Será que elas vão conseguir? Seguiu a partida com torre H1. O Smilov, ele fala, Kasparov, você quer tomar a minha torre com seu bispo? Se você quiser, eu troco. O Kasparov fala, claro que não. O meu bispo vale muito mais do que sua torre. Como assim, Renato? O bispo vale mais que a torre? Exatamente. O bispo vale 3, a torre vale 5. Só que nessa posição do tabuleiro, o bispo está jogando muito mais do que a torre. Por isso, o Kasparov não quer trocar o bispo pela torre. Ele consegue perceber isso e não aceita trocar o bispo pela torre. Isso é um julgamento posicional, material de um jogador avançado. O Kasparov joga a torre G6, colocando mais uma peça em cima do rei das brancas. Seguiu rei G1 e o Kasparov vai jogar bispo H4, sacrificando o bispo. Para quê, Renato? Para abrir toda a posição do rei das brancas. Tá? Ele vai sacrificar para abrir totalmente o roque das brancas. E nessa partida, o Smilov joga dama A5, que foi o lance do Smilov. Renato, por que o Smilov não captura o bispo? Porque se captura o bispo, o Kasparov capturaria a torre. O peão não pode capturar a dama por causa da torre. O peão está cravado. E depois desse lance, o Kasparov iria dar mate, dama H1, mate, inevitável. Tranquilo? Por isso que nessa partida, quando o Kasparov joga bispo H4, o Smilov não tomou o bispo, por causa dessa variante que eu mostrei para vocês. Nesse momento, o Smilov joga dama 5. E o Kasparov joga H6. Renato, o Kasparov jogou H6. Por que ele jogou isso? Porque ele não jogou, em vez de H6, bispo toma peão. Se o Kasparov joga esse lance, as brancas empatariam. Olha que interessante, as brancas jogariam dama D8, rei F7, dama D7, rei F8 e dama D8, com cheque perpétuo, empatando a partida. Então você tem que ter muito cuidado quando você estiver jogando xadrez, você tem que ficar ligado o tempo todo. Qualquer descuido, o adversário pode escapar do seu ataque. Então nesse momento, olha que legal, quando jogou bispo H4, dama H5, o Kasparov não jogou bispo G3, porque senão empataria por cheque perpétuo, como eu mostrei agora há pouco com dama D1. D8. Beleza? Então, nesse momento, o Kasparov, vendo essa ameaça, ele jogou H6. Por quê, Renato? Para dar a casa de fuga para o rei, para fugir do cheque perpétuo. E nesse momento, galera, o Vassili Smilov abandona a partida. Exatamente, as brancas, Vassili Smilov abandona a partida. Renato, abandona por quê? Porque as brancas estão totalmente perdidas, galera. Vamos supor que se as brancas jogassem dama A4, um lance possível, né, para dar esse cheque aqui. Aí as negras jogariam bispo toma peão, cheque.
jogaria peão toma peão, dama toma peão, rei F1 e bispo captura torre. Nesse momento, as brancas estão totalmente perdidas. Primeiro, que as negras têm 3 peões de vantagem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As brancas têm apenas 4. Então, as negras teriam 3 peões de vantagem. E, além disso, o rei das brancas está totalmente desprotegido. Iria tomar mate facilmente em poucos lances. Por isso, depois de H6, as brancas abandonaram. Beleza, galera? Então é isso aí. Trouxe a partida do Kasparov, mostrando para vocês como explorar o sacrifício posicional, explorando as casas brancas. Trouxe essa partida, espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Um grande abraço e valeu!